Hoje nós vamos a um tema referente a grupos monofiléticos e grupos não monofiléticos. Um assunto bastante interessante e que permeia vários outros temas da própria biologia. Então, dentro desse conceito de grupos monofiléticos, nós temos aqui a noção quase que sinônimo para grupos monofiléticos, a ideia de grupo natural. E para esse outro conjunto aqui, grupos não monofiléticos, uma situação bastante parecida, equivalente, seriam os grupos não naturais. E quando a gente fala de grupo natural e grupo não natural, nós estamos nos referindo à própria natureza. É sabido que na natureza um organismo descende do outro. Então, quando a gente começa a falar dentro desse tema, um aspecto que tem que estar claro para a gente é a questão da descendência. Um organismo leva a outro. Geralmente, um ancestral leva a um descendente. E quando essa relação ela é uma relação de descendência, de pai ou mãe para o filho, nós estamos falando de uma descendência horizontal. Mas quando nós estamos falando de uma espécie gerando uma outra espécie, uma linhagem gerando uma outra linhagem, então quando nós temos essa relação, de uma linhagem gerando outra linhagem, ou espécie, seja lá o que for, nós estamos falando de uma relação de descendência vertical. Esse é um tema relacionado dentro dos conceitos de evolução e de relações filogenéticas. Então, se o conceito de grupos monofiléticos e não monofiléticos considera a relação de descendência ancestral e o seu respectivo descendente,
é natural que o conceito leve em consideração esses dois elementos, né? Então, grupos monofiléticos são aqueles que compartilham né? São aqueles, na verdade, cujos membros compartilham um único, né, e exclusivo, um único e exclusivo ancestral comum. Então aqui nós estamos falando de uma relação partindo dos descendentes para o ancestral, né? Poderia ser uma relação aí up-down. E esse é a única maneira de conceituar grupos monofiléticos? Não. Nós podemos também considerar uma visão de conceituar, de conceito de grupos monofiléticos, né? Partindo do down, da parte de baixo para o up. Né? Então, se os componentes, se os descendentes compartilham um único e exclusivo ancestral comum, é importante que esse ancestral comum que o grupo que contém esse ancestral comum contenha todos os descendentes. E nós vamos tentar entender isso a partir de um cladograma sobre a filogenia animal. Um cladograma é uma figura, né? Um pictograma, uma figura que descreve os eventos de cladogênese. Então, isso é um cladograma, né? Ele evidencia os eventos que causaram divergência entre os organismos. Existem dois processos relacionados à evolução dos organismos, né? Um é a anagênese, no qual um organismo ele vai adquirindo modificações ao longo do tempo. Isso é a anagênese. Esses tracinhos representam essas modificações. Em algum momento da história evolutiva desse organismo, ele pode vir a sofrer um evento de cladogênese. Então esse organismo passa
a ser representado por duas outras linhagens decorrente desse processo de divergência. Né? Algum evento, uma mutação, uma separação geográfica, faz com que essas linhagens elas entrem num processo de divergência evolutiva. Né? Já não compartilhem genes, né? O fluxo gênico cessa a partir desse ponto, de modo que essas duas linhagens já podem ser reconhecidas de maneira distinta. Então vamos desenhar aqui um cladograma, aprender a desenhar um cladograma. Então aqui nós temos os quitenóforos, as esponjas, os quinidários, né, as águas vivas e corais. Os equinodermatas, né, são as estrelas do mar e pepinos do mar, ouriços do mar. Cefalocordados, os urocordados, os craniados, os anelídeos, os moluscos, os plateumintos, os rotíferos, os priapúlida. Então eu selecionei aqui alguns grupos de animais para que a gente pudesse tecer aí alguns comentários. Luricífera, esquinorrinca, nematoda, os nematomorfa, tardígrada, onicófora, e os artrópoda. Agora vamos começar a desenhar o nosso cladograma, as relações. E à medida que formos desenhando, nós vamos falando sobre outros
conceitos que permeiam as relações filogenéticas, mas também grupos monofiléticos e não monofiléticos. Então aqui nós temos uma relação de grupos irmãos. Toda vez que um cladograma representar isso aqui, significa que esse é grupo irmão desse. Então a Onychophora é um grupo irmão de artrópoda, que por sua vez é grupo irmão de tardígrada. Aqui nós temos uma outra relação de grupos irmãos entre nematoda e nematomorfa. Aqui nós temos uma relação que não é resolvida, né? Uma politomia. Então essas relações de grupos irmãos geralmente são dicotomias, né? Dicotomias, sempre dois táxons relacionados. Quando essa relação não é muito bem clara, existem algumas ferramentas que detectam essa falta de clareza, né? Será que esse é irmão desse clado, ou esse é irmão de um clado formado por esse e esse? É o que acontece aqui nesse tipo de relação. Nós temos uma politomia. A Annelida pode ser considerado aqui na nossa representação como um grupo irmão de molusca. Mas aqui nós temos uma outra relação que também não é clara, né? Existe uma politomia aqui. Craniata, em algumas filogenias, é considerado um grupo irmão de Urocordata. Que, por sua vez, é considerado um grupo irmão de Cefalocordata, que por sua vez é considerado um grupo irmão de Equinodermata. Aqui nós temos uma relação também que não é muito clara. Aqui nós temos uma relação de grupos irmãos, né? Então todo esse clado é considerado um grupo irmão desse outro clado aqui. E todo esse clado é considerado um grupo irmão desse conjunto todo. Equinidária é considerado um grupo irmão de todo esse clado, assim como Porífera é considerado um grupo irmão de todos os animais, exceto Ctenófora, e Ctenófora é considerado um grupo irmão de todos os outros animais. Então aqui nós temos um grupo conhecido como Deuterostômia. Aqui nós temos um outro grupinho, conhecido como Chordata. Que é o grupo dos vertebrados, né? Aqui como Craniata, que é o termo mais apropriado. O mais apropriado mesmo seria Craniota. No entanto, esse é o mais utilizado
atualmente, mas existem propostas anteriores, né, que teriam, portanto, prioridade, definindo o nome desse grupo como craniota. Aqui nós temos um grupo chamado Spiralia. Aqui nós temos um grupo chamado de Equidizozoa. Aqui um outro grupo chamado de Panartrópoda. E aqui nós temos um grupo conhecido como Protostômia. Então, o que nós temos aqui? Um cladograma. Cada ramo desse pode ser chamado de ramo, branch, ramificação, né? Nessa junção aqui é conhecido como nó. E então, são nesses nós onde estão os ancestrais. Todos esses elementos aqui são os terminais ou unidades de organização taxonômica, né? Do inglês Otto. Vamos colocar aqui. Então nós temos aí num cladograma os ramos, os nós, os terminais. E esses terminais nada mais são do que os Otto. Em alguns momentos é possível encontrar isso aqui também. Que, traduzindo do inglês, são unidades de organização taxonômica. Podem ser espécies, gêneros, famílias, linhagens ou qualquer outro desses elementos. Então aqui nós temos um grupo chamado Deuterostômia, que é um grupo cujo a formação da boca e do ânus é diferente de Protostômia, né? Protostômia primeiro se forma a boca e da boca deriva o ânus. Existem exceções dentro disso, aqui dentro desse grupo, né? Isso não é tão claro assim, não. Existem algumas exceções, né? Poucas. Né? Se formos pesquisar a fundo sobre isso, encontraremos exceções. E aqui alguns deuterostômios, né? Então, nesse grupo de organismos, primeiro se forma aí o ânus, depois a boca, né? E aqui o grupo dos cordados, onde surge pela primeira vez na história evolutiva a notocorda, né? Que é um bastão rígido e flexível, né? Presente durante a fase larval desses organismos, né? Embrionária.
Aqui um grupinho caracterizado pelo seu processo de desenvolvimento, né? Um processo espiralado e não radial, como em alguns outros grupos. Parece que isso é uma característica, essa é uma característica compartilhada por esses organismos. Embora esse processo também não seja algo muito simples, né? Existam algumas exceções. Aqui, um grupo cuja principal característica é a presença de uma exocutícula, uma cutícula de quitina, de alfa-quitina, a qual é trocada periodicamente, né, durante um processo de equidise. Né? Então, todos esses organismos compartilham essa característica. E aqui, um grande grupo conhecido como Panartrópoda, que compartilham já outras características como membros articulados, óleos compostos e outras sinapomorfias. Então, vamos tentar ver aqui um resgate daquilo que nós havíamos iniciado em nossa conversa, que era a ideia de grupos monofiléticos e grupos não monofiléticos. Então aqui nós temos um grupinho que é conhecida, é popularmente conhecido, né? E aprendemos isso muitas vezes como um invertebrado. Vamos usar o exemplo dos vertebrados e invertebrados para que a gente possa discutir esse aspecto. Então, nós temos aqui um invertebrado. Aqui nós temos um outro invertebrado. Aqui nós temos um outro invertebrado. Onde mais nós temos invertebrados aqui dentro dessa árvore filogenética? Todo esse grupo aqui. Então nós temos invertebrados aqui e invertebrados aqui, e aqui no meio estão os organismos que poderiam ser denominados como vertebrados, né? Ou seja, aqui a ausência da notocorda, aqui também a ausência da notocorda, e aqui a ausência da notocorda presente apenas aqui. Então, nós podemos dizer aqui que invertebrado é um grupo não monofilético. É um grupo não natural. É interessante esse nome, não natural, por quê? Porque o que a gente faz aqui numa árvore como essa é tentar resgatar aquilo que a natureza formou em termos de descendência. A natureza conta uma história evolutiva, uma história natural, na qual um organismo descende do outro, um organismo é ancestral do outro. Essa é a história natural. O que a gente faz por meio de uma análise como essa é tentar resgatar a história natural da natureza, a história natural desses organismos. No entanto, algumas de nossas organizações são artificiais, né? Não naturais, porque por meio de uma ferramenta como essa, a gente consegue perceber que algumas de nossas propostas não fazem o menor sentido em termos de natureza, ou seja, é uma história equivocada. E a história dos invertebrados é uma história equivocada. Por quê? Grupos monofiléticos, vamos ver novamente
o conceito de grupos monofiléticos. Os membros que compartilham um único e exclusivo ancestral comum. Então, vamos voltar nos invertebrados. Nós temos aqui um ancestral comum para esse grupo. Então, esse grupo compartilha um único e exclusivo ancestral comum. Esse grupo compartilha um único e exclusivo ancestral comum. Todo esse grupo compartilha um único e exclusivo ancestral comum. No entanto, perceba que esse organismo aqui, ele tem um ancestral comum dele com outros organismos. Se nós fizéssemos mais uma raizinha aqui, poderíamos considerar que aqui tem um ancestral, aqui temos um outro ancestral, aqui temos um outro ancestral, cada nó um ancestral, certo? Perceba que esse grupo, que é um invertebrado, esse grupo que é invertebrado, esse grupo que é invertebrado, né, não compartilha esse ancestral comum. Desse ancestral comum, apenas descendem esses organismos aqui. E aí a gente entra naquela outra definição, que não é uma outra definição, é uma definição que complementa essa outra definição. A partir desse ancestral comum, devem estar inseridos nesse grupo monofilético todos os seus descendentes. Então, a partir desse ancestral comum, nós percebemos que todos os descendentes desse ancestral comum estão aqui presentes. Agora, esses organismos aqui não descendem desse ancestral comum. Esse organismo, ele descende desse ancestral. E desse ancestral descende esse organismo e todos esses outros. Esse organismo descende desse ancestral. E desse ancestral descende esse, mais todos esses outros organismos. Então, nós não podemos chamar esse grupo invertebrado como um grupo monofilético. Por quê? O invertebrado, os invertebrados, eles não compartilham um único e exclusivo ancestral comum. E desse ancestral comum, que seria o ancestral mais remoto, não podemos dizer que descenderam todos os invertebrados. Por quê? Porque desse ancestral comum também descenderam esse conjunto que contempla os vertebrados. Então, grupos monofiléticos são aqueles que compartilham um único e exclusivo ancestral comum, a partir do qual estão todos os seus descendentes. Cordado é um grupo monofilético? Cordado é um grupo monofilético. Por quê? Esses três grupos compartilham um único e exclusivo ancestral comum. E a partir desse ancestral comum, todos os descendentes estão inseridos no mesmo grupo. Espiralha é um grupo monofilético? Espiralha é um grupo monofilético. Todos esses organismos compartilham um único e exclusivo ancestral comum. E, a partir desse ancestral comum e exclusivo, descendem todos os descendentes desse ancestral. Equidizozoa é um grupo monofilético? Equidizozoa é um grupo monofilético. Porque a partir desse ancestral descendem todos os descendentes
e todos esses descendentes compartilham um único e exclusivo ancestral comum. A mesma coisa para a protostômia, também é um grupo monofilético. Todos esses organismos compartilham um único e exclusivo ancestral comum, a partir do qual derivam todos os seus descendentes. Invertebrado, nós podemos dizer o seguinte: invertebrado possui esse ancestral. Nós temos um grupo aqui de invertebrado com outro ancestral. Perceba que esse ancestral, ele dá origem a esse grupo de invertebrado e a todos os outros organismos, inclusive alguns que não são invertebrados. Então essa condição não permite que eu chame tudo isso aqui de invertebrado, isso mais isso. Esse organismo que é invertebrado, esse porífera, por exemplo, não compartilha esse ancestral. Nem Quitenófora compartilha esse mesmo ancestral com porífera. Esse ancestral, ele só está presente, ele só deu origem a porífera e essa outra linhagem. Esse ancestral não deu origem a Quitenófora. A mesma coisa para esse ancestral. Esse ancestral deu origem a Quinidária e a essa outra linhagem. Mas esse ancestral não deu origem a porífera, esse ancestral não deu origem a Quitenófora. Portanto, invertebrado, nós podemos dizer que possui 1, 2, 3 ancestrais para esses grupos aqui e mais um aqui. Então, esse grupo pode ser chamado de grupo polifilético e não monofilético. Porque possui vários ancestrais que não são compartilhados uns com os outros, né? Um outro exemplo de grupos não monofiléticos é um grupo que hoje já não é mais aceito também, são os articulata. Então, dentro desse grupo, antigamente eram colocados os artrópodes, e os anelídeos, baseados na presença de um corpo articulado segmentado. Uma segmentação do corpo. Um fenômeno conhecido também como metameria, que é a repetição de segmentos, né, a repetição serial de segmentos, muitos dos quais com funções muito parecidas, outras nem tanta, algumas funções específicas. Então, acreditava que esses dois grupos, por apresentarem o corpo segmentado, deveriam compor um grupo chamado de articulata. Então, quando esses grupos são propostos, eles buscam representar aquilo que a natureza construiu ao longo da história evolutiva. Mas, a depender do critério que foi utilizado, para agrupar esses organismos,
pode ser que esse critério ele não seja um critério válido, porque a natureza ela pode aplicar alguns truques, né? Algumas surpresas muitas vezes decorrem dessas relações evolutivas, né? E o que isso quer dizer? Algumas características podem ter surgido independentemente em diferentes grupos. Então, quando a gente olha aqui o grupo dos anelídeos e o grupo dos artrópodes, né, dos panartrópodes, nós percebemos que são grupos distintos. Porque esse grupo compartilha esse ancestral comum, a partir do qual todos os descendentes descendem. No entanto, esse ancestral não é compartilhado pelos anelídeos. Os anelídeos descendem desse ancestral. Esse ancestral não contém todos os descendentes de articulata, porque aqui estão os panartrópodas, mas os anelídeos estão aqui. Então, todos os descendentes de articulata, que são artrópodes e anelídeos, não estão descendendo do mesmo ancestral. Então, a gente percebe que cada grupo desse possui o seu único e exclusivo ancestral comum, e esses ancestrais deles não descendem todos os ancestrais de articulata. Então, aqui nós temos descendendo dele anelídeos, mas deles não descendem os panartrópodas. Desse ancestral nós temos descendendo os panartrópodas, mas dele não descendem os anelídeos. E eu não posso formar um grupo com essa característica aqui. Então aqui nós percebemos que eu teria que negligenciar uma série de outros organismos para considerar esse grupo monofilético. Então, articulata não é um grupo monofilético. Ele é um grupo parafilético. Vamos tentar representar isso aqui de uma outra maneira. Então, se nós fôssemos considerar esse grupo articulata como monofilético, olha o que nós deveríamos fazer. Talvez considerar esse elemento aqui como um ancestral e ignorar esses descendentes. Ou seja, desse ancestral, nós não poderíamos considerar que derivam todos os seus descendentes. Então, a partir desse ancestral, nem todos os descendentes podem ser considerados dentro desse grupo.
E isso cai nessa segunda definição de grupos monofiléticos. O ancestral comum ele tem que conter todos os descendentes. Então, se isso fosse um ancestral comum de articulata, todos os descendentes deveriam estar inclusos nesse grupo. No entanto, nós negligenciamos todos esses organismos para validar articulata. Então, a necessidade de ter que tirar esses descendentes desse grupo revela que esse é um grupo parafilético. Um grupo que não é natural. Portanto, articulata hoje não é mais válido assim como invertebrado, embora nos sirva para organizarmos as ideias, né, talvez didaticamente, embora essas sejam atitudes que mereçam uma reflexão. Até quando vamos continuar a ensinar isso? Um outro exemplo básico também de grupos parafiléticos, nós podemos colocar aqui os lagartos, as tartarugas, os crocodilos e as aves. Essa relação filogenética, ela se dá mais ou menos assim. Crocodilos, grupo irmãos de aves, tartarugas, grupo irmão desse outro grupo, lagartos, grupo irmão de todos esses organismos aqui. Ocorre que nós chamamos isso aqui de réptil, que é um grupo parafilético, porque para considerar isso aqui válido, eu tenho que excluir aves. E aí nós caímos naquela segunda complementação de grupos monofiléticos. Ou seja, a partir desse ancestral comum, deveriam descender todos os descendentes para eu considerar esse grupo monofilético. Mas eu coloco fora as aves, porque eu chamo isso aqui de um grupo com um status taxonômico ao mesmo nível de réptil. Portanto, todo esse grupo aqui deveria ser chamado de réptil, se nós quisermos considerar isso como um grupo monofilético. Essa confusão ela acaba acontecendo, é muito natural que aconteça, porque muitas das propostas, principalmente as mais antigas, elas eram baseadas na experiência do pesquisador, né? Mas também numa ferramenta que é a ferramenta do estudo morfológico. Mas desde que nós passamos a inserir dentro desse processo de classificação de organismos as ferramentas de embriologia, e filogenia, que passaram a nos fornecer informações sobre esse tipo de relacionamento, e embriologia, sobre as características compartilhadas durante a fase larval, porque muitos desses organismos compartilham determinadas características durante a fase larval que são perdidas na fase adulta, mas estudando o desenvolvimento embriológico nós percebemos, por exemplo, os vertebrados possuem todos fendas faríngeas, caudas e outras características que são compartilhadas durante a fase
larval. Então, se nós estudarmos os embriões dos vertebrados, perceberemos que eles têm em comum algumas características, mas que se formos avaliar única e exclusivamente os adultos, perceberemos que essas características foram perdidas ao longo do processo evolutivo. Então, com a adição dessas ferramentas, nós passamos a reconhecer mais claramente os grupos ditos monofiléticos ou grupos naturais, que são grupos que resgatam a história da natureza, resgatam a história natural, a história da relação de descendência ancestral-descendente. Espero que vocês possam apreciar essa exposição. Caso tenha alguma dúvida, deixem a sua pergunta, que assim que possível eu responderei e outros vídeos virão para que outras dúvidas possam ser sanadas.